E levando em consideração que o Alex mais de 20 dias parado, o Lincoln mais de 15, o William também, estão tendo a volta desses 3 jogadores. Levando em consideração que o Internacional é um time que marca muito forte, tem uma saída de bola muito rápida. Qual a avaliação que você faz dessa partida, esse empate do Curitiba contra o Inter? Bom, eu acho que tem que separar o resultado do jogo. Claro que o resultado não nos agrada, ainda mais jogando em casa. Claro que não é isso que queríamos. Mas o jogo já apresentou um Curitiba retornando forte. Um Curitiba já voltando com essa ofensividade e procurando vencer o jogo. E o cenário que foi o segundo tempo. O Curitiba em cima do Inter e o Inter acuado jogando numa questão de uma bola, de um contra-ataque. E no momento qual poderemos ter a superioridade numérica com a expulsão do Alan, ocorreu a contusão do Leandro, né? Acabou lesionando e forçou até a situação da permanência dele para que tivéssemos essa superioridade numérica de um homem a mais, mas em sentido de preocupar a equipe e o sistema defensivo do adversário do que numericamente falando, porque ele não apresentava condição, qualidade de jogo. Agora, Marquinhos, é evidente que a campanha do Curitiba ela é boa, mas você mesmo já citou. Curitiba não pode se afastar muito, tem que ficar 6º, 7º colocado para brigar depois e voltar ao G4. Mas as contusões a cada jogo, ela realmente vem te atrapalhando e muito, não? Bom, acho que vale lembrar que o Curitiba é uma das poucas equipes desse ano que permaneceu do primeiro até hoje. Nós estamos na 17ª rodada, entre os 6 primeiros. Nós não saímos em nenhum momento. Então, estamos aí a 6 pontos do líder, sequer do quarto colocado, sim do líder. Então, acho que aquilo que foi proposto, as contusões que ocorreram, aos poucos agora retornando, e o grupo ganhando em quantidade, ganhando em qualidade, tornando-se o grupo cada vez mais forte, para que possamos aí logo ter essa arrancada tão esperada. Marquinhos, como que você volta para casa hoje? Satisfeito com a produção do seu time? Mesmo com os retornos do Alex, do William, do Lincoln, que mostraram qualidade, mas sentiram, claro, o tempo. Volta satisfeito ou volta um pouco preocupado em relação a essa sequência do Curitiba de não vencer? Não, volto chateado em questão, como eu falei, do resultado, mas tranquilo em questão da qualidade do jogo. Acho que os atletas retornando e apresentando novamente esse padrão ofensivo é o ponto qual precisávamos para que aquilo que nós estamos falando há algum tempo logo volte a ter a vitória e aí sim ter a arrancada esperada e necessária para buscar o bloco lá da frente. Marquinhos, você acha que o Internacional volta para Porto Alegre feliz e contente com o resultado aqui hoje? E gostaria também de perguntar para você, mais uma vez, né? Você teve que abrir mão de opções técnicas e táticas para poder suprir aí a ausência, no caso do William e do Urso, e no final, quando você ia ter a vantagem, o Leandro Almeida. Bom, em relação ao adversário, até por questão ética, procuro não fazer nenhuma análise. Mas eles vieram com uma proposta de se defender e respeitou a nossa equipe aqui dentro do Couto Pereira. Em relação às substituições, justamente foram substituições técnicas, né? E por lesões. Acho que a única substituição técnica foi o Bill, na saída do Bill e entrada do Júlio, que deu uma mobilidade maior. E aí o plano para o jogo até pudesse aumentar o poder ofensivo, mas em função da contusão tanto do Urso e principalmente essa falta de ritmo, e o William pediu a substituição, acabou nos colocando numa condição o qual nós não poderíamos também abrir tanto o meio, porque sabemos que o Inter tem um contra-ataque muito rápido e ficava muito exposto em estar colocando muitos atletas nessa troca de função do meio campo. Ô Marquinhos, mesmo o Curitiba sem vencer 5 jogos dentro do Campeonato Brasileiro, ainda segue ali próximo do bolo do G4, próximo das equipes que estão liderando a competição, pelo desempenho que teve no início deste campeonato. E como você já relatou, está passando por uma convergência e a tendência agora em setembro o time continuar melhorando. É importante, né, ter um pouco dessa gordura para queimar, já que o time fez um bom início de campeonato e com isso consegue se manter dentro dos principais times do campeonato. Sem dúvida nenhuma, acho que um começo o qual nos deu esse embasamento para que nesse momento turbulento, o qual nós passamos e ainda vamos passar por um período, nós ainda não retornamos 100% ao processo, mas as outras equipes também passarão, não tenho dúvida. Nós já estamos acompanhando algumas equipes numa queda técnica
em função de perda de jogadores, ou até mesmo por qualidade de planejamento. E esse momento nós estamos retornando. Há ainda um tempo, um período crucial que nós vamos passar até esses atletas saírem do departamento médico e terem um padrão e um retorno de jogo qualificado. E em função disso, o importante é permanecer no bolo e somar pontos, para que no último quarto da competição nós possamos aí dar nessa reta final de competição as vitórias necessárias para nos levar àquilo que almejamos. Ô Marquinhos, eu não sei se fiz a leitura correta, mas deu a impressão que você pedia muito para o teu time lateralizar o jogo e não fechar, né? A entrada do Júlio César foi para isso? Exatamente, né? Nós vimos aí um Inter, uma proposta defensiva, principalmente fechando o meio, até o próprio Jorge Henrique fugindo um pouco da característica de marcação lateralizada e vindo por dentro. E em função disso, nós estávamos com dificuldade em posse de bola por dentro. Aí o pedido tático para que nós pudéssemos lateralizar as jogadas. E o Júlio entrou com esta função, aberto pelo lado direito, até para que pudesse trabalhar junto do Ferraz essa lateralização de jogada. E a entrada do Gil também foi para que desse suporte de triangulação pelo lado direito. Mas, infelizmente, o Urso acabou sentindo e o Gil teve que retornar para fazer a função de primeiro volante. E do lado contrário, a mesma situação com o Geraldo, para que tivéssemos um volume lateralizado e terminar as jogadas em função de cruzamentos e bolas rápidas. Marquinhos, você falou bastante sobre as substituições durante o jogo já. Eu queria que você explicasse um pouquinho também a sua tática no início, a sua opção, né, em colocar o Escudeiro ali um pouquinho mais recuado, o Geraldo caindo ali na esquerda para segurar ali, além do William Júnior Urso, que foi uma opção que você até cantou já durante a semana. Né? Foi meio que para segurar o Internacional, a qualidade da frente do Internacional, enquanto dá um pouquinho de liberdade ali para Alex e Lincoln na frente? Não foi para segurar o Inter, foi para que nós pudéssemos atacar mais. A questão do Escudeiro foi até porque o Raul Iberba não sentiu-se bem, né? E aí acabou de sexta para sábado sentindo e tendo febre e tudo, e isso fez com que a condição dele caísse muito fisicamente, e a opção do Escudeiro para que pudesse fechar aquele corredor e dar mais liberdade para o Geraldo, né, e por dentro o Urso e o William, para que pudesse Alex, Lincoln, Bill, depois o Júlio, mais liberdade na ação ofensiva. Marquinhos, como que você define o seu ataque hoje, especialmente aquele que jogou mais, né, com a participação do Geraldo e do Bill? No primeiro tempo, o Geraldo mais efetivo, né? O Bill, no estilo Bill, teve 2 ou 3 situações dentro da área que poderiam ser concluídas a gol. E dentro da necessidade, no início do segundo tempo, até pela postura qual o Inter remanejou para a segunda etapa, optei pela entrada do Júlio. E o Geraldo ganhando esse ritmo e evoluindo. Eu acho que a cada jogo tendo essa tática individual excelente, né? Às vezes sendo sacrificado taticamente por retornar para trás da linha da bola, mas suportando essa intensidade de jogo. E os ajustes necessários para que nós, no próximo jogo, já tenha uma qualidade melhor na questão ofensiva. Marquinhos, gostaria que você falasse da importância das voltas, né, do William, Alex e Lincoln, mesmo o Alex, no caso, mais de 20 dias, também o William por aí. Podia falar sobre isso? Bom, atletas que já voltam com um padrão qualificado, ajudam o grupo, o qual estava jogando também, e a partir de agora a tendência é que haja essa evolução, não só com esses jogadores, mas com outros também que estão logo saindo do departamento médico, passando pelo período de transição. E os próprios atletas, o qual estavam jogando, para que possa ter esse equilíbrio em número jogados, para que não ocorra o risco de perder mais jogadores, mas que ainda, foi visto isso até com o Júnior Urso, mais umas 2, 3 rodadas que eu acredito que ainda deva ter essa questão de perdendo jogadores em função de lesões, mas logo que eles estejam recuperados, uma equipe muito forte para a sequência do campeonato.